Em um ponto distante do universo, em uma galáxia inexplorada pela humanidade, vive uma criatura cósmica de proporções inimagináveis, um grande planeta devorador de mundos. Sua existência permanece por anos desconhecida, até que uma descoberta científica nos traz uma nova percepção da realidade e coloca a Terra diante do maior perigo já visto. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos falar sobre um mangá do mestre Junji Ito que aposta fortemente no horror inspirado em Lovecraft para nos apresentar uma das ameaças cósmicas mais bizarras da ficção científica. Roda a vinheta porque agora vamos conhecer Hellstar Remina. Um dos maiores nomes do horror contemporâneo é o mangaka Junji Ito, autor de obras marcadas pelo aspecto perturbador e grotesco que hoje são bastante reconhecidas quando se fala no gênero. Sendo um fã de terror, você certamente já ouviu falar de Uzumaki e seus espirais, da sinistramente bela Tomie ou das criaturas fétidas e bizarras de Gyo. O trabalho de Junji Ito é bastante singular, se utilizando de referências que vão desde autores clássicos de mangás como Kazuo Umezu e Hideshi Ino, até outras mentes bastante conhecidas no gênero, como H.R. Giger e Lovecraft. Sim, o terror cósmico é um elemento constante nas suas obras e, entre todas elas, uma das mais Lovecraftianas, inegavelmente, é Hellstar Remina. Sua história começa em tempos futuros, onde a astrofísica alcançou novos níveis graças ao avanço da tecnologia e um cientista, o professor Oguro, descobre a existência de um novo planeta em outra galáxia. Muito orgulhoso desse feito, o cientista decide fazer uma homenagem à sua filha, que estava completando 16 anos na data da descoberta. Assim, ele dá ao planeta o nome dela, Remina. A novidade é recebida com muita empolgação e as pessoas passam a admirar tanto o Oguro pelo seu trabalho quanto a garota Remina. Mesmo contra sua vontade, porque ela era muito reservada, ela acaba se tornando uma celebridade, uma estrela querida por todos. Mas as coisas mudam de perspectiva quando esse planeta misterioso sai da sua órbita, inicialmente imprevisível, e passa a se mover direto em direção ao nosso sistema solar. Como ele viajava bem próximo da velocidade da luz, às vezes abaixo e às vezes acima, seria apenas uma questão de tempo a sua aproximação da Terra. Isso deixa os cientistas em pânico, afinal Remina ainda era algo incompreensível para todos. Não havia estudos sobre ele nos livros, nas publicações científicas, e ainda tinha mais uma coisa. Enquanto observavam o planeta, os cientistas repararam que todas as estrelas próximas de onde ele passava simplesmente desapareciam. Não demora para essa notícia chegar ao grande público, que entra em pânico. Convencidas de que o planeta iria se chocar contra a Terra em breve, as pessoas começam a questionar não apenas o professor Oguro, mas também a própria Remina, até que logo é confirmada a sua chegada muito rápida ao nosso sistema solar e o pior, Remina não estava se chocando com planetas no caminho, estava engolindo. Aí já fica bem clara uma parte essencial do terror cósmico dessa história, que não tem exatamente a ver com o fato de ser uma ameaça vinda de outra galáxia, mas sim com a escala de tudo, com a presença de algo contra o qual os seres humanos e as suas ações são completamente insignificantes. A humanidade era nada mais do que poeira cósmica diante de Remina, afinal, o planeta era totalmente imprevisível e indiferente à sua existência, e contemplar isso cria uma sensação de pavor tão grande que começa a tirar as pessoas da sua razão. Assim, as pessoas entram em estado de desespero total. Nesse futuro, a humanidade até já tinha colonizado a Lua e Marte, mas não adiantaria fugir para esses lugares, porque, não sobraria nada. Eis que, no meio de toda a agitação, das pessoas se sentindo completamente desamparadas, surge um cara com umas ideias erradas e totalmente absurdas,
com um tipo de solução mágica para aquele problema. E a solução dele foi criar um inimigo imaginário. Ele sugere que o professor Oguro e a Remina estavam atraindo aquele planeta para benefícios próprios e que matar os dois resolveria tudo. E isso coloca a multidão em uma grande caçada por Oguro e sua filha. Porque assim, mais fácil do que você tentar encarar um problema de forma racional ou só aceitar a sua insignificância diante do cosmos é encontrar algum culpado, alguém para crucificar. No caso dessa história, literalmente. Nessa relação entre Remina e o planeta, o Junji Ito faz comentários muito pertinentes sobre manipulação de massas, sobre fanatismo e sobre como muitas vezes nós atribuímos valores aos outros sem questionar a realidade. Enquanto o planeta representava algo bom, o progresso, né? A Remina era muito admirada, querida por todos, porém as pessoas criaram esse vínculo simbólico entre a Remina humana e o planeta. E a partir do momento que ele se tornou uma ameaça, as pessoas simplesmente passaram a culpar a Remina por tudo aquilo, mesmo que ela fosse tão vítima quanto todo mundo ali. Sem contar que, sendo uma celebridade, formavam-se opiniões sobre ela o tempo todo, mesmo sem conhecer. Ela sofre uma clara desumanização. Nessa de alguns querendo salvar e outros perseguindo o tempo todo, a Remina nunca tem tempo para si mesma, para os seus próprios sentimentos, para as suas necessidades. E isso fica bem evidente quando mesmo alguns dos caras que aparecem tentando ajudar a Remina demonstram ter segundas intenções, seja se aproveitar dela ou serem amados por ela. É uma história sobre terror cósmico, mas é uma história também que diz muito sobre relações humanas. E isso é bastante característico no horror do Junji Ito. Colocar temas como a crueldade, a irracionalidade, a obsessão como coisas aterrorizantes, mesmo diante de coisas extremamente absurdas, tipo um planeta gigante que engole tudo pelo caminho. Agora, voltando à história, quando Remina se aproxima da Terra, ele para inexplicavelmente. E assim, uma expedição da Lua é enviada para investigar o planeta e tentar encontrar uma solução. Os astronautas entram em órbita, começam a percorrer ao redor do planeta, até que eles descobrem que Remina tinha um olho enorme e estava observando tudo à sua volta. Assim nós passamos a ter total certeza de que aquilo não era um planeta comum, mas sim um organismo de proporções gigantescas, vindo de um ponto desconhecido do tempo e espaço, porque ele vem de dentro de um buraco de minhoca que viajava pelas galáxias consumindo tudo pelo seu caminho. E a partir dessas revelações, toda a situação vai se escalando. Aparece uma seita que começa a liderar a perseguição a Remina e ao pai dela, pregando que era necessário sacrificar os dois num tipo de ritual para que o planeta fosse poupado. Uma falsa esperança, mas que foi abraçada cegamente pela multidão apavorada. Lembrando que a presença de seitas também é muito presente na obra do Lovecraft. Além disso, vendo a Terra prestes a se acabar nas entranhas daquele monstro, um ricaço, o Senhor Mineishi, prepara uma nave para escapar do planeta. Além da própria família, ele leva também pessoas consideradas importantes, ou seja, a elite e as autoridades, mas como não existia mais esperança para nenhum planeta do sistema solar e até a Lua já tinha sido engolida, ele decide ir para Remina em busca de salvação. Uma boa ideia? Definitivamente não. Ele tinha ouvido uma transmissão da primeira expedição falando que a sobrevivência humana em Remina parecia possível, mas seria cruel ao extremo. Só que às vezes as pessoas só ouvem o que elas querem ouvir. Então eles foram para lá de qualquer jeito. E chegando no planeta, primeiro eles ficam assustados com aquele ambiente, que logo de cara exalava um ar meio hostil. Tudo ali parecia não adaptável ao ser humano. E da pior forma possível, eles descobrem que não dava para sobreviver em Remina, já que o ar do planeta literalmente desfazia a pessoa e, para completar, seus restos mortais ainda eram absorvidos por aquela coisa. Ou seja, agora eles estavam em um planeta completamente estranho, alienígena, e contemplando que eles não poderiam mais sobreviver ali naquele ponto distante do espaço.
Além da sua escala, que faz a gente imaginar o que mais poderia existir no local de onde veio Remina, nós temos na representação desse planeta monstro outros elementos bastante marcantes do terror cósmico, a começar pela superfície do planeta em si, que é toda composta por coisas que não podem ser compreendidas. Temos a sua composição atmosférica, que mesmo diante de uma ciência e tecnologia tão avançadas, ainda tem elementos totalmente desconhecidos, e também a sua aparência. Você não consegue estabelecer uma conexão entre aquelas formas e coisas que nós conhecemos, como rochas, árvores, montanhas, prédios. Tudo ali parece meio orgânico, meio sobrenatural e causa a impressão de que nada funciona de uma forma que seja possível de compreender. O que me faz lembrar de Irlie, da mitologia de Cthulhu, que é justamente um lugar de arquitetura confusa, inconcebível. Além disso, quem conhece a obra de Lovecraft sabe que uma outra marca das suas histórias é justamente a presença de descobertas que vão além dos limites da mente humana. Cientistas enlouquecem porque se deparam com coisas que são incapazes de conceber. E ao apenas olhar para algo que desafia os conceitos da natureza como nós conhecemos, até mesmo estudiosos abandonam a razão. Apesar de raramente apostar na ficção científica, em Hellstar Remina, Junji Ito nos traz uma interessante mistura do gênero com o horror. Uma história muito criativa, bastante agoniante e que consegue passar um senso de pavor mesmo diante de situações completamente absurdas. Aliás, essa é uma ficção científica que definitivamente não se apega a realismo. Tem um momento da história que a Terra entra em um movimento de rotação super rápido depois de levar uma lambida do Remina e as pessoas não morrem. Elas usam isso para começar a se lançar pelos ares. Começam a perseguir a garota pelo mundo todo flutuando. Parece tosco? Parece. Mas funciona aqui, porque nós vemos o mundo em uma situação tão caótica, tão à beira do apocalipse, que nem mesmo as leis da física funcionam mais como deveriam. É uma destruição completa do mundo e da sociedade. Essa é definitivamente uma obra muito interessante, tanto para quem gosta de terror cósmico, quanto para quem quer conhecer mais sobre o trabalho do Junji Ito. Eu não saberia dizer para vocês se é uma das melhores histórias dele, porque eu estou começando a conhecer mais do trabalho do autor agora, então se vocês já leram outras histórias do Junji Ito e conhecem Hellstar Remina, podem comentar aí se essa é uma das melhores ou não. Eu particularmente gostei muito, eu achei que ela funciona muito bem como uma ficção científica de terror. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí se vocês gostariam de ver outras histórias diferentes como essa aqui no canal. E para conhecer mais dos diferentes universos da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Um abraço a todos vocês e nos vemos por outras galáxias.